Gravação iniciada. Sejam bem-vindos todos. Essa vai ser a aula de número 11 do curso de matemática, dos nossos encontros síncronos. Só um instante, pessoal, só um instante. Desculpe, pessoal, o interfone tocou aqui. Bem, então estamos aqui para a nossa aula 11 do nosso momento síncrono para matemática, ADM do IFRN João Câmara. A previsão de hoje é iniciar, então, o assunto potenciação. A gente deve fazer uma revisão de propriedades de potenciação e, se houver tempo, já iniciar as equações exponenciais. Antes disso, eu queria ouvir vocês algumas coisas. Primeiro, dar um informe também, outro informe. A gente acabou de receber o resultado que a gente teve 2 equipes do campus João Câmara classificadas para a terceira fase da OMU, Olimpíada de Matemática da Unicamp. Essa Olimpíada, ela já é conhecida, já tem muitos anos, ela tem várias fases, sendo que a última fase, quando não tinha pandemia, era no próprio Unicamp. Sempre a última fase era na Unicamp. Esse ano, por conta da pandemia, deve ser virtual também. Então, é uma boa notícia. São 2 equipes de 5 pessoas. Uma equipe é formada por alunos do terceiro ano de eletro e a outra equipe é formada por alunos de... esse terceiro ano tem um aluno do primeiro ano de eletro também, que é Natanael. E a outra equipe é formada por alunos do segundo ano de eletro, principalmente. Acho que todos são de eletro, exatamente. Bem, então esse informe é legal para saber que mesmo durante a pandemia e mesmo com todas as dificuldades, a gente pode produzir, a gente pode fazer coisas bem legais. Então, é o que esse pessoal está fazendo agora. Bem, feito esse informe, eu queria ouvir mais o retorno de vocês sobre os vídeos teóricos que eu estou colocando. Já foram mais aula de exercícios, já foram 5 aulas teóricas, mais um vídeo de exercícios. Vocês estão assistindo, vocês não estão assistindo, o vídeo está muito bom, o vídeo está muito ruim, e eu queria ouvir as coisas boas e ruins. Alguém tem algum comentário para fazer? Eu tenho, professor. Pode falar, Maia. Eu gosto dos seus vídeos, principalmente porque o senhor entra muito em detalhes. Eu sempre gostei disso no senhor, porque o senhor explica bem direitinho todos os detalhes, o porquê deu aquilo, o porquê não deu. E aprofunda alguns assuntos mais do que Ferreto, porque tem alguns assuntos que Ferreto fica muito ali, muito superficial, sabe? E o senhor não, o senhor aprofunda mais. Então, tipo, eu tô assistindo seus vídeos e eu tô gostando. Tirou bastante dúvida na questão da resolução das provas. Entendi. A sua opinião, Mayara, é parecida com a minha em relação se fosse falar perfil. Os vídeos do Ferreto são mais bem feitos do que os meus, né? Ele tem uma oratória muito boa, ele é muito claro, mas ele é superficial. Esse é um ponto central. Quer dizer, mas ele ele explica o beabá legal. Então, mas ele não aprofunda, né? E o meu perfil é um perfil de quem, né, de gostar, de querer provocar aprofundamento, principalmente para quem está interessado. E aí, é por isso, inclusive, que eu faço o Projeto Olímpico, né, Mayara? Quem está interessado vai e frequenta. Então, a sua opinião é parecidíssima com a minha. E nessa última aula que eu fiz agora, eu realmente vi o vídeo do Ferreto com detalhes e pensei, tudo que ele não falou eu vou tentar falar aqui. Ou seja, eu não repeti nenhuma coisa que Ferreto fez. Então, esse último vídeo agora foi muito complementar em relação ao do Ferreto. Que a minha ideia foi justamente essa, melhorar aí a vida de vocês. Mais alguém quer fazer comentário? Mais ninguém? Pois eu pediria encarecidamente, e aliás, vai ser motivo de avaliação, no próximo relatório, né, o relatório do terceiro bimestre, que vocês vão entregar daqui a 13 dias, 14 dias, 13,
Eu gostaria que vocês comentassem isso, se viram os vídeos e, se tiverem visto, comentá-los, falar das virtudes e dos defeitos. Ao contrário do que vocês possam estar imaginando, eu estou querendo ouvir muito mais os defeitos do que as virtudes. Porque é falando os defeitos que eu vou tentar melhorar. Eu tenho consciência que não sou uma pessoa perfeita, tenho consciência que tem muita coisa a aprender e quero aprender. E esse comentário de vocês pode me ajudar bastante. Então eu peço a vocês que façam, se possível, comentários no relatório do terceiro bimestre. Tá legal? Pronto, eu dei o informe da Unicamp, falei dos vídeos. Sobre a P4, eu já comecei a corrigir, mas não terminei. Vou tentar corrigir até hoje à noite, mas não dou certeza. Certeza mesmo é até amanhã à noite. Até amanhã à noite eu tenho certeza que eu termino. Agora eu vou tentar terminar hoje à noite. Tá legal? Bem, fazendo o que normalmente eu faço, eu vou começar a aula indo lá no nosso planejamento. Alguém quer fazer algum comentário mais? Não. Então, vou começar aqui a nossa aula. Vou aqui nos... Pronto. Todo mundo vendo? O documento do Word? Sim. Bem, onde nós estamos aqui? 11ª aula, então, que seriam as aulas aqui 21 e 22. Estamos aqui, vou destacar de amarelo para chamar a atenção. Então, percebam que nós já estamos perto do final das aulas, né? Vão ser nós teremos além de hoje, mais aulas teóricas para quem não ficar em final, mais 5 aulas além dessa hoje, tá? E depois tem mais 2 para a finalização do curso, né? Mas aulas expositivas, né? Já está começando a se aproximar do final. Bem, então está mostrado aqui, hoje dia 9/11, o que eu vou falar hoje está nos vídeos do Ferreto de 8 a 11 e está na apostila 10, que eu botei e pedi para vocês lerem na aula passada. Então, está aqui a apostila 10 e está aqui os vídeos de 8 a 11. E esse pedaço da matéria, que vai incluir também a aula da próxima quarta-feira, que é essa daqui, vou destacar ela também, essa aula também no dia 11, então vai do vídeo 8 ao vídeo 14. Se você subtrair, você vai ver que dá um total de 7 vídeos. Exatamente a mesma quantidade de vídeos lá do Ferreto de módulo. E confirmando o que eu falei para vocês, a quantidade de vídeos agora no terceiro e no quarto bimestre é menor. E por que isso? Porque se trata de assuntos menos familiares para vocês, né? Isso vai acontecer de forma ainda mais clara no quarto bimestre, nessas 4 últimas aulas, que vai ser de logaritmo, né? Pronto. Então, peço que vocês assistam esses 7 vídeos do Ferreto, referente à parte de função exponencial, equação exponencial e na equação exponencial. E, além disso, peço para vocês verem os vídeos que eu também estou postando. Além, obviamente, das apostilas 9 e 10. A apostila 9 é sobre módulo e a apostila 10 é sobre exponencial. Esses 2 assuntos, módulo exponencial e as funções, equações e inequações de cada um deles, vai ser o assunto do nosso terceiro bimestre. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que... Pronto, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu voltar a tela inteira. Bem, houve, né? Quer dizer, eu ainda não vi o percentual de término de vocês, mas eu percebi que ninguém alcançou 100% das habilidades em álgebra 1, lá no CAM.
E houve alguns contatos comigo de alunos no privado, né, fazendo comentários dessa dificuldade em relação a isso. Eu estou sempre querendo ouvir a opinião de vocês, que a partir dela eu vou, né, tomar decisões. Bem, eu vou lançar uma proposta a vocês. Vocês não precisam dar resposta hoje nem agora. Vocês podem conversar com calma depois comigo, no privado, e antes conversem entre vocês, a possibilidade, então, de reduzir o peso do CAM e aumentar o das provas. Então, nós temos a proposta atual, que eu vou chamar de proposta 1, que dá 30% ao CAM e 60% para as provas. Eu vou lançar uma segunda proposta de aumentar o CAM, diminuir o CAM para 20% e aumentar a prova para 70% da nota. E uma terceira proposta de diminuir o CAM para 10% e aumentar o peso da prova para 80% da nota. Vocês pensem com carinho, veja aí, né, o que cada um acha, se comuniquem no privado comigo, podem se comunicar e etc. E aí a gente pode, pelo grupo do WhatsApp ou na próxima nossa aula síncrona, bater o martelo em relação a como vai funcionar os pesos agora do terceiro e do quarto bimestre, ok? A do segundo está mantida, vai ser o que estava combinado. Mas a do terceiro e a do quarto, que vale destacar, são os bimestres que valem mais. Eles têm peso 3 pela nossa organização didática lá, do IFRN João Campos. Então, temos um aluno, sendo bem claro, um aluno que teve média 0 no primeiro bimestre, 0 no segundo bimestre. Se ele terá nota máxima no terceiro e no quarto bimestres, ele passa sem prova final. Tá? Se vocês não sabiam disso, façam as contas, olhem lá os pesos, né? Os pesos são 2, 2, 3 e 3. Faça a média ponderada de um aluno que tirou 0, 0, 10 e 10 com esses pesos, e você vai ver que ele vai obter média 6 ou 60, né? Se for 100, média 60 ele obtém e será aprovado. Então, esses bimestres valem mais. Então, eu estou querendo falar isso de forma muito clara para aqueles alunos que foram mal no primeiro e no segundo, e estão desanimados e achando que não dá mais, etc, etc. São poucos, porque quem fez ainda, a quase totalidade está no páreo, né? Você está abaixo da média, mas não está tão abaixo da média ainda. Não tem pessoas com notas baixíssimas, exceto aqueles que não entregaram as atividades, claro. Então, os que não entregaram atividades, sim, estão com notas baixíssimas. Mas os que entregaram, a maioria está lutando e tá com condições, sim, de ser aprovado. Então, estou falando isso com muita clareza para dizer que o terceiro e o quarto bimestre são mais valiosos e podem implicar a aprovação de vocês. Eles estão menores em termos de quantidade de conteúdo a ser estudado. O único, porém, é que ele vai utilizar conceitos trabalhados nos 2 bimestres anteriores. Eu vou precisar saber o que é função, né? Eu vou precisar saber o que é conjunto, vou precisar saber o que é interseção, o que é união, as habilidades que estavam envolvidas nos bimestres anteriores. A matemática, ela, na sua essência, ela é acumulativa. Ok, pessoal? Eu fui claro em relação a isso? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não. Nenhuma dúvida, nenhum comentário? Tá. Então, dei o meu recado. Então, vou começar a nossa aula e vou tentar compartilhar com vocês agora a nossa mesa digitalizadora, que é sempre um mistério. Eu nunca sei se ela vai estar acessível ou não. E agora, novamente, a danada não está. Eu consigo ter acesso a ela para vocês, mas já vi que o caminho que eu sei chegar, ele não grava. Foi aquela aula que eu usei a mesa digitalizadora e não foi gravada a mesa digitalizadora. Ficou só o meu áudio. E aí, só que o meu áudio é de lascar, né? Só que o meu áudio, eu acho que ninguém vai entender coisa nenhuma, não. Então, mas vamos, eu encontrei uma solução razoável. A nossa solução razoável é ir para o nosso quadro físico. Então, vamos aqui para o nosso quadro físico. Pessoal, o quadro está sendo todo visto?
Sim ou não? Sim, professor. Hoje está bem legal a imagem. Que bom, Fernanda. Isso depende menos de mim, né? Depende mais do clima, do provedor de internet, da velocidade, das questões aí da minha máquina, da máquina de vocês. É uma questão que a gente controla, é mais difícil de controlar. Mas que bom que então essa imagem agora está melhor. Deixa eu apagar aqui. Eu acho que, não sei se estão percebendo, que esse curso está sendo um desafio muito grande para vocês. E está sendo um desafio muito grande para mim também. Conseguir fazer os materiais, fazer as coisas que precisam, né? Não está sendo simples, não. Eu fiz vídeo esse final de semana no sábado, eu fiz esse vídeo nesse final de semana no domingo. Então, usei meu final de semana para tentar ajudar vocês, principalmente para fazer a P5, né? Porque a P5, com data de entrega na próxima sexta-feira, tem a ver com esse assunto, né? E, assim, acho que é bom quando a gente percebe uma situação de parceria, né? Eu estou cobrando de vocês, mas eu estou cobrando também de mim, né? E vocês sabem que o meu volume de correção de provas, eu acho que não tem nenhum professor com tantas provas quanto eu para corrigir. Minha vida aqui é ficar corrigindo provas, tá? E vai ser até o final desse mês. Não tem outro jeito, mas eu acho que esse é o jeito que faz, de alguma forma, vocês serem provocados a estudar. Bem, vamos lá começar a nossa aula. O tema da nossa aula agora são as propriedades de potenciação. Dá para ler, pessoal? Não. Não dá? Tá pequeno? Aqui dá pra ler. Sim, não. Vou ler também. Quem não tá vendo, por favor, fale. Não tô vendo, professor. Não tá pequena a letra. Pode falar. Só dá pra ver o nome potenciação, professor. Tá, então deixa eu aumentar aqui para ver se melhora. Melhorou, piorou, ficou na mesma? Melhorou. Melhorou. Então vamos lá. Bem, potenciação é uma operação matemática feita com números, que vocês já aprenderam em séries anteriores. Inclusive, quando a gente pergunta quantas operações existem na matemática, muitos ficam tentados a dizer 4, adição, subtração, multiplicação, divisão, mas na verdade vocês já estudaram 6. Além da adição, subtração, multiplicação e divisão, vocês aprenderam a potenciação e a radiciação. Então agora nós vamos relembrar o que é potenciação e mais que isso, vamos falar de propriedades que você pode utilizar, pode e deve utilizar, e na resolução do assunto que vem pela frente, vai ser fundamental o domínio dessas propriedades, né? Se eu perguntar para vocês, são duas perguntas distintas. Perguntar quanto vale essa operação daí, ou perguntar o que é essa operação daí. São duas perguntas distintas. Alguns de vocês certamente saberão, eu desconfio que a maioria saberá dizer a resposta disso aqui, mas eu tenho certeza que vários não saberão dar a resposta. Agora, mesmo aqueles que sabem responder aqui, eu quero terminar a aula de hoje, por exemplo, o aluno sabendo dizer quanto é que vale 2 elevado a menos 1. Quanto é que vale 4 elevado a meio. Ou seja, se nós aprendemos no primeiro bimestre que existe conjunto dos números inteiros, em negativos,
e que tem números racionais, a gente tem que ampliar a nossa potenciação para esses conjuntos, né? Para os negativos e para os racionais. Então, essa pergunta eu quero responder aqui na aula de hoje. Se eu perguntar, né, para que vai servir a aula de hoje, para deixar claro para vocês que vocês precisam dominar as propriedades de potenciação, inclusive quando forem números negativos, inclusive quando forem números racionais, inclusive quando forem números irracionais. A única, isso aqui a gente também vai fazer, raiz de 5 elevado a 4, a gente vai fazer também, isso vocês podem fazer. A única operação que eu não vou falar para vocês, eu não cobro de vocês, no ensino médio em geral não é cobrado, é 2 elevado a raiz de 5. Quando o expoente é irracional. Esse é o único caso dos conjuntos numéricos, né, que nós comentamos, que a gente não vai cobrar isso aqui. Todas as demais, eu preciso que vocês saibam fazer, é fundamental para o progresso ao longo do assunto das funções exponenciais, equações exponenciais e equações exponenciais. Mas, concentrando aqui no caso mais simples. Pessoal, primeira pergunta. O que é 2 elevado a 3? Não é quanto é. O que é 2 elevado a 3? Dois multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Perfeito, Daniel, muito obrigado. É exatamente isso que o Daniel acaba de falar. É o número 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, esse número aqui teve um papel e esse outro número aqui teve outro papel aqui nessa operação. Sim, agora eu posso perguntar, quanto é 2 elevado a 3? Qual é o resultado dessa operação? 8. 8, porque 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, a segunda pergunta, mais fácil de responder, na minha opinião, é dizer quanto é. A primeira pergunta é mais difícil, responder o que é. Porque quando você responde o que é, você está entendendo o que você está fazendo. Tem pessoas que entendem, mas não sabem explicar. E para você, na primeira pergunta, você tem que saber explicar. Bem, então a gente dá nome a esse númerozinho aqui. Esse númerozinho aqui é chamado de base. Esse númerozinho aqui é chamado de expoente. E esse resultado da operação é chamado de potência. Então, 2 é a base, 3 é o expoente e 8 é a potência, é o resultado. A gente viu, pelo menos 2 operações anteriores, a adição e a multiplicação, onde a ordem dos elementos que eu fazia a adição e a ordem dos elementos que eu fazia a multiplicação não modifica o resultado. A gente chama isso de propriedade comutativa. Vou dar exemplos. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Nos 2 casos, vale 5. Eu troco a ordem dos elementos e o resultado não muda. Eu troco a ordem das parcelas e a soma não se altera. Mesma coisa com a multiplicação. 2 vezes 3 e 3 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 também dá 6. Aqui a gente fala, a ordem dos fatores não altera o resultado, se chama produto. A ordem das parcelas não altera a soma. A soma é o nome do resultado da adição, né? Os elementos se chamam parcelas na adição, os elementos se chamam fatores na multiplicação. Os elementos na potenciação se chamam base e expoente. Primeira pergunta, posso trocar a ordem desses elementos, que o resultado da potenciação, Não. a potência vai ser a mesma? Não. Não. Se eu fizer 3 elevado a 2, ou seja, o 3 era o expoente, virou a base. E o 2 era a base, agora virou o expoente.
O que é 3 elevado a 2? 9. Eu não perguntei quanto é, eu O perguntei 3 o que multiplicado é. 2 vezes. É o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 3 elevado a 2 é o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. É legal falar isso com clareza, porque tem muito aluno que confunde. Ele sabe que potenciação precisa de multiplicação. Aí tem muito aluno que diz, ó, professor, 3 elevado a 2, professor, é 6. Não tem gente que pensa assim? Eu tenho certeza que nessa aula tem alguém que pensou que esse resultado aqui era 6. Não, esse resultado aqui não é 6. Esse é um erro bem comum, bem famoso, e o aluno comete esse erro porque pensa, que sabe que tem a ver com multiplicação. O fato de ter a ver com multiplicação não quer dizer que eu possa multiplicar a base pelo expoente. Eu tenho que entender o significado da base, eu tenho que entender o significado do expoente. Agora, a segunda pergunta. Quanto vale 3 elevado a 2? 9. 9. Então, eu pergunto a vocês. Pode trocar a ordem? Não. 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 Então, você tem que ter clareza que a base tem um papel e o expoente tem outro papel. São papéis distintos. Assim, quando eu pergunto a fração, o numerador tem um papel e o denominador tem outro papel. Se você não souber falar qual é o papel de cada um, você vai ter dificuldade de operar com esse objeto. Então, tá aí, né, a clareza que, pelo fato dos papéis serem diferentes, os nomes dos elementos são diferentes. O elemento que fica aqui embaixo se chama base, e o elemento que se chama, que fica em cima, no alto, vale sempre frisar que na nossa simbologia, o expoente está à direita, ele está acima, e ele, em geral, é menor do que a base na hora de escrever o tamanho do número. É uma convenção que a gente criou, tá? Então, a gente repete essa convenção e todo mundo entende o que a gente faz dessa maneira. Vamos aqui mais exemplos. Por exemplo, quem seriam as potências de base? 2. Então, 2 elevado a 1. Dá quanto? 2. 2. 2 elevado a 2. Dá quanto? 4. Vai dar 4. E 2 elevado a 3? 8. 8. 8. Nós já fizemos a pergunta anterior. 2 elevado a 4? 16. 16. Bem, eu sugiro que vocês saibam já memorizados de cabeça todas as potências de base 2, desde o expoente 1 até o expoente 10. Então, vamos fazer aqui com mais velocidade um pouquinho. Quanto é 2 elevado a 5? 32. É o dobro de 16. 16 mais 16 é 32, certo? Quanto é 2 elevado a 6? 64. 64. Por quê? Porque é o dobro de 32. É só pegar o resultado anterior, né? E dobrar. O dobro de 32 mais 32 dá 64. E 2 elevado a 7? 120. 128. 128. 2 elevado a 8? 246. Quase, errou só na dezena. 50. 256, perfeito. 256. 2 elevado a 9? 512. 512. E, finalmente, 2 elevado a 10? 1024. Por exemplo, nós já estudamos uma fórmula, aquela fórmula do conjunto das partes de um subconjunto, onde a fórmula é 2 elevado a x. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto com 6 elementos, eu vou ter 64 subconjuntos formados a partir desses 6 elementos. Então, conhecer as potências de base 2 acelera o processo bastante. E esses números aparecem com tanta frequência, mas com tanta frequência, que se você já souber, ganha o tempo. É o mesmo argumento que eu uso para a tabuada. Por que vale a pena saber a tabuada? Porque são resultados que aparecem com muita frequência. Então, se aparece com muita frequência, eu vou precisar deles quase o tempo todo. Bem,
As potências de base 2, eu recomendaria de 1 até 10. As potências de base 3, eu recomendaria de 1 até 6. Que vocês soubessem. Vamos lá? 3 elevado a 1. 3. 3, 3 elevado a 2. 9. 9. 3 elevado a 3. 27. 27. É sempre pegar o último resultado e triplicar agora, né? Porque base 3. 3 tem a ver com triplicar. O triplo de 9 é 27. 3 elevado a 4. 81. Eu vou fazer o triplo de 81. Como é que você faz o triplo de 81? Você tem que somar 20 mais 20 mais 20, que dá 60. Você tem que somar 7 mais 7 mais 7, que dá 21. E 21 com 60 dá 81. 3 elevado a 5. O triplo de 81. Eu faço 80 mais 80 mais 80, 243. que dá 240. Faço 1 mais 1, que dá 3. E a resposta vai ser 240 mais 3, vai dar 243. Exatamente isso. E para finalizar, dos números que eu falei que aparecem com mais frequência, vamos parar aqui no 3 elevado a 6. Que vale quanto? Quanto é o triplo de 243? O triplo de 200, 200 mais 200 mais 200 dá 600. O triplo de 40, dá 40 mais 40 mais 40, dá 120. 120 com 600 dá 720. O triplo de 3 dá 9. 720 mais 9 vai dar 729. Pronto, falei da base 3. A base 5, eu recomendo saber desde o 5 elevado a 1 até o 5 elevado a 4. Tá bom. Se você souber até aqui. Quanto é 5 elevado a 1? 5. 5. 5 elevado a 2? 25. 5 elevado a 3? 125. 125. E 5 elevado a 4. Quanto é 5 vezes 125? 625. Ele tem um resultado fácil, porque todos eles terminam em 25. Eu vou até dar uma dica para vocês. Deixa eu ver como é que faço isso para vocês. Não, a dica que eu tenho é outra coisa, é para outro caso. Esquece. Vamos agora para a base 7. É a última que eu vou pedir. E vou querer que você saiba do 7 elevado a 1 até o 7 elevado a 3. Pronto. E com isso encerra os números que eu recomendo que vocês saibam, porque são números que aparecem com muita frequência. 7 elevado a 1? 7. 7. 7 elevado a 2? 49. 49. 9. E 7 elevado a 3? 343. 43. 43. Isso aí. Pronto. Então aqui temos os números que aparecem com mais frequência. Beleza. Agora, outra pergunta para vocês. Se eu perguntar para vocês, o que é A elevado a B? Eu estou querendo agora generalizar a potenciação. Quero falar de uma maneira genérica. Eu tenho o número A na base. Eu tenho o número B no expoente. O que significa, o que é A elevado a B? Qual é o papel da base? Você multiplicar. Continue, Mara. Você multiplica?
É você multiplicar a base de acordo com o valor que está no expoente. Exatamente isso. Então, eu vou pegar o número a base não é A, e vou multiplicar por quem? Por A de novo. Por quem de novo? Por A de novo. E saio multiplicando por A. Eu boto esses 3 pontinhos aqui indicando, né? Uma quantidade infinita aqui no meio. E nesse total, o A vai aparecer quantas vezes? Infinitas? Não, porque esses Quantas 3 vezes o expoente ficar? significa infinito se fosse no final. Quando você bota no meio de 2 números, esses 3 pontinhos não significa infinito, não. Só infinito assim, né? Se eu tivesse feito A, vezes A, vezes A, vezes A. Assim, Fernando, ó, isso você estaria certo, seria infinito. Mas eu escrevi aqui no meio. Então eu pergunto, o número A foi multiplicado por ele mesmo quantas vezes? B vezes, gente. Professor, eu posso falar assim, com letra? Pode. Deve. Porque isso é a generalização, né? Quando eu pergunto o que é 5 elevado a 7, não é quanto é 5 elevado a 7, é o que é 5 elevado a 7. É o número 5 multiplicado por ele mesmo, um total de quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. Quem foi o cara que eu, então, coloquei aqui várias vezes? Foi a base. Ó, então a base eu repito. Como o número 7 é um número pequeno, eu coloquei todos. Mas se eu trocar o 7, por exemplo, pelo 37, vocês acham que eu devo escrever o 5 37 vezes? É agradável? É simples, não? Não. Não é Né? simples. Então, o que é que a gente faz? Usa a simbologia que eu usei aqui em cima. 5 vezes 5, coloca os 3 pontinhos, só deixo claro que começou com 5, só deixo claro que terminou com 5, e o total de vezes foi quantas vezes que eu tenho que escrever o 5 aqui? 37 vezes. Gente, ao contrário do que vocês possam imaginar, potenciação veio para ajudar. Ela não veio para atrapalhar. E ela, por muitas vezes envolvendo números muito grandes, a potenciação vai ser uma saída para lidar bem com eles. Às vezes tem que fazer contas gigantescas, mas se você transformar os números que são gigantescos. Tem um comentário aqui no chat. Ah, sim, Ana dizendo que está voltando, né? Seja bem-vinda. Às vezes você tem uma conta gigantesca, com um número gigantesco para fazer, só que você transforma em potências, você bota no formato de base expoente, usa propriedades e faz a conta com rapidez. Vou dar exemplos do que eu estou falando. Então, isso aqui que eu acabo de escrever, pessoal, é o que eu chamaria de definição de potenciação. Ou seja, qualquer potenciação pode ser entendida assim. O que é um número A elevado a um número B? Não interessa quem é A, não interessa quem é B. Não interessa se esse A é racional, é natural ou é inteiro. Essa definição vale sempre. Então, A elevado a B significa pegar o número A, multiplicar por ele mesmo um total de B vezes. Então, eu posso e devo falar assim. Se eu aprender a falar usando letras, eu aprendo a generalizar as ideias. Lembrando que o número A, fundamental como eu escrevi agora, né? O número A pertence aos reais. E o número B também pertence aos reais. Então, a princípio, a gente vai depois discutir isso, vai ter uma certa exceção, mas a princípio o A e o B podem ser quaisquer números. Não existe restrição para base, não existe restrição para o expoente.
Por isso que nós estudamos reais no nosso primeiro bimestre. Porque eu vou precisar agora, né? E para entender que algumas potências que são difíceis, num primeiro olhar, quando a gente olha, eu não sei fazer isso. Mas tem a ver com o fato de que a gente está acostumado a pensar só em termos de naturais. Quando eu boto naturais aqui, ó, eu garanto que a maior parte de vocês não teria problema nenhum com potenciação. Seria tudo tranquilo. Se a base expoente fosse números naturais, nenhum problema. Mas eu estou informando que não. A operação de potenciação é mais ampla que isso. Ela também vale para os inteiros, ela também vale para os racionais, ela também vale para os irracionais. O conjunto que junta todos esses números, qual é? São os reais. Então, fique bem claro que, na definição de potenciação, está prevista a possibilidade dos números serem reais. Então, as propriedades que eu vou lançar agora, e que eu vou revisar agora com vocês, têm a ver com o fato de eu ampliar para os negativos, de eu ampliar para os racionais. Tá legal? Alguma pergunta até agora ou não? Nenhuma pergunta? Então, prossigamos. Vou apagar isso aqui. Bem, lá vamos nós listar as propriedades. Vou listar a primeira propriedade. Eu vou tentar seguir um pouco a sequência que está na apostila 10 de vocês, que é uma apostila que eu fiz, mas só que lá não estão listadas todas as propriedades que eu vou falar aqui. Então, eu vou acompanhar até um certo ponto, né? Propriedade 1, eu vou dar um exemplo, depois eu vou botar o título aqui para ela, mas um exemplo seria 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Alguém me podia me descrever o que é que eu tenho aqui? Duas potências de base iguais. Duas potências de base iguais. E o que está sendo feito com as duas potências? Que operação? Multiplicação. Exatamente. Então, o nome dessa propriedade é justamente essa, é multiplicação de potências com a mesma base. Se vocês não soubessem dessa propriedade, vocês já poderiam dar uma resposta? Sim. Se você souber fazer quanto é 2 elevado a 3, se você souber fazer quanto é 2 elevado a 4, e se você souber multiplicar, você vai fazer. Vamos lá fazer. Quanto é 2 elevado a 3? 8. 8. Quanto é 2 elevado a 4? 16. 16. E agora eu preciso fazer a conta 16 vezes 8. Quanto é que vai dar? 8 vezes 6. Gente, 8 vezes 6. 48. 48. Vai a 4. 8 vezes 1. 8. E 4. 12. 12. 12. A resposta é 128. Só que eu já falei o número 128 na aula de hoje. Alguém está lembrado de algum número anterior que eu falei já do 128? Sim. Sim. Foi uma daqueles númerozinhos que eu falei que vale a pena ter memorizado, foi o 128. Mas vamos explicar por quê. Então, a minha preocupação maior aqui não é dar o resultado. A minha preocupação aqui, o meu interesse aqui, melhor dizendo, é usar uma propriedade que acelere essa conta daqui. E a propriedade vai ser a seguinte, preste bem atenção agora. O número, a potência 2 elevado a 3, o que é 2 elevado a 3? Não é quanto é. O que é 2 elevado a 3? É 2 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Concorda, gente?
que é o 2 elevado a Sim. 3. E o que é o 2 elevado a 4? O 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Perfeito. Então, eu reescrevi a potência 2 elevado a 3 e a potência 2 elevado a 4, né, usando a ideia, a definição. Usei a definição. Beleza. Ao usar essa definição e olhar para isso aqui como um todo, me chama a atenção que, como a base é igual, aqui o 2 apareceu 3 vezes. Aqui o 2 apareceu 4 vezes. Epa, o 2 apareceu ao todo quantas vezes? 7. 7 vezes. Então, a resposta é 2 elevado a 7. E não é difícil perceber que esse número 7 tem alguma relação com esses expoentes daqui. Como é que eu chego no 7 a partir do expoente 3 e do expoente 4? Quando Somando. você soma. Somando. Soma, então essa é a propriedade que eu acabo de falar. Ou seja, toda vez que eu tiver multiplicação de potências de mesma base, o que é que eu posso fazer? Sempre. Eu posso, então, reescrevendo aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, conservar a base. No caso, foi a base 2, não foi? Conservar a base e fazer o que com os expoentes? E somar os expoentes. Essa é a propriedade que eu proponho para vocês agora. Se vocês começarem a usar essa propriedade, vocês vão fazer contas com muito mais rapidez. Ouça o que eu estou falando agora. Você quer ganhar agilidade em contas? Deixar de ser escravo da calculadora? A potenciação veio aqui para nos ajudar. Então, essa seria a propriedade. Vamos dar mais exemplos. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 5. Dá quanto? 10 elevado a 11. Pronto. E não tem que dizer quanto é 10 elevado a 11, não, professor? Não. Aqui no outro exemplo, eu falei para vocês que 2 elevado a 7 era 128. Foi um daqueles números que eu disse que vale a pena saber de cor. Que era o dobro de 64. Então vale a pena saber, ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ou seja, se você multiplicar o 2 por ele mesmo 7 vezes, vai dar 128, sim. Vale a pena ter esse número memorizado. Aqui 10 elevado a 11. Esse número também seria até fácil de dizer qual é. Porque essa é a potência mais fácil de todas de trabalhar. Porque não, né? Vou escrever aqui, quer dizer, a gente sabe que 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. Então, existe uma relação direta, uma potência de base 10, existe uma relação direta entre o expoente e a quantidade de zeros. Então, quanto vale o 10 elevado a 11? O que é que eu faço? Boto o número 1 e boto quantos zeros? 11. 11. 11 zeros. Isso. Alguém poderia ler para mim esse número? Cem 100 bilhões. bilhões.
Aqui é a casa básica, aqui são os milhares, aqui os milhões e aqui são os bilhões. Então, nós temos 100 bilhões aqui como resultado do 10 elevado a 11. Olha, gente, se algum de vocês pensa algum dia ser milionário, tá na hora de começar a aprender potenciação, viu? Porque as cifras de vocês podem chegar por aí. Se vocês forem, no caso aqui, milionários não, desculpa, bilionários. Bilionários são pessoas que têm uma quantidade de dinheiro na casa dos bilhões, né? O trilionário é o próximo, né? Que seria a casa seguinte, e assim por diante. Essa base 10 é a base mais fácil possível de trabalhar. Não tem nenhuma outra tão fácil de trabalhar quanto ela. Vamos dar mais exemplos. Quanto vale 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Pronto. Eu agora aumentei aqui, não aumentei? Eu falei da propriedade quando tem 2 fatores. E agora eu não botei 2 fatores, eu agora tenho 3 fatores. Eu tenho 3 potências. O primeiro fator é a potência 2 elevado a 1. O segundo fator é a potência 2 elevado a 3. E o terceiro fator é 2 elevado a 2. Então, se vocês não soubessem essa propriedade, vocês iam fazer 2 elevado a 1, iam fazer 2 elevado a 3, depois iam fazer 2 elevado a 4, iam multiplicar todo mundo. Agora que sabe essa propriedade, você vai responder o que para mim? Que é 2 elevado a 6. 2 elevado a 1 mais 3 mais 2. E 1 mais 3 mais 2 dá 6. Esse aqui é 2 elevado a 6, que nós já falamos na aula de hoje, isso aqui dá 64. Gente, se você trabalhar dessa forma, com essa propriedade, a sua vida vai ficar facilitada e muito. E muito. Então, vou repetir com toda clareza que essa propriedade, e todas as que viram aqui, vieram para ajudar e não para atrapalhar. Tá? Agora tem que entender a propriedade, se entender a propriedade. Eu gostaria agora de apagar isso aqui e generalizar essa ideia. Como é que eu generalizo uma coisa em matemática? Usando o quê? Variáveis. Variáveis. Exatamente. Então, eu vou escrever a primeira potência, A elevado a B, vezes a segunda potência, A elevado a C. E agora, como é que vai ficar a resposta aqui usando essa propriedade? Quanto é A elevado a B vezes A elevado a C? A elevado a B A mais C. AB mais C. Então, na multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base, no caso é a base A, e soma os expoentes. O expoente B soma com C. Tem gente que não presta muita atenção. Aqui é vezes, na hora de escrever a propriedade, bota vezes aqui. Se fizer isso, está errado. A propriedade diz isso, que multiplicação se transforma em adição. É bom negócio isso, gente? Transformar multiplicação em adição? Qual é a operação mais fácil de fazer? Adição ou multiplicação? A adição. Adição. Então, transformar em multiplicação em adição é um ganho grande de velocidade. Por isso que essa propriedade é tão importante. Então, eu chamaria aqui de propriedade 1. Multiplicação de potência em mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Alguma pergunta? Comentário? Situação que viu essa propriedade? Algo a relatar? Não? Então, vamos prosseguir e sair da propriedade 1 para a propriedade 2. 2. Na propriedade 2, eu vou trocar a palavra multiplicação
pela operação inversa da multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, a segunda propriedade vai ser divisão de potências com a mesma base. Divisão de potências com a mesma base. E vai apagar aqui uma coisinha apenas. Vamos lá. Divisão de potência com a mesma base. Então, vou fazer uma divisão de potência com a mesma base. Por exemplo, quanto vale 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 6. Não, vamos começar com números mais simples. E aí, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. Quanto vale? Alguém sabe dizer esse resultado aí? Quanto é? 2 elevado a 1. A resposta é 2 elevado a 1. E como é que você fez? Eu conservei a base e subtraí os expoentes. Então você já conhece a propriedade, né? Mas a maioria das pessoas não faria assim. A maioria das pessoas faria como? Faria a potência 2 elevado a 4, que é quanto? É 2 elevado a 4. 16. 16. Faria 2 elevado a 3, porque é 2 elevado a 3. 8. 8. E dividiria 16 por 8. E de fato, R$16 dividido por 8 pessoas, vai dar quantos reais por pessoa? Vai dar 2 por pessoa. Bem, esse é um jeito. Esse jeito é muito mais trabalhoso. Vou fazer de um jeito agora que fica muito mais rápido. Eu vou enfatizar muito essa coisa da propriedade, fazer você ganhar tempo. E se faz você ganhar tempo, vale a pena aprender ela. O jeito muito mais rápido de fazer é a seguinte forma. Qual? Exatamente o que eu fiz na propriedade 1. Para fazer aquele 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 que eu fiz lá, eu transformei o 2 elevado a 3, usei a definição por 2 elevado a 3, usei a definição por 2 elevado a 4. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Quem é, não é quanto é, quem é 2 elevado a 4? É 2 multiplicado por 3 quantas vezes? 4 vezes. E quem é, não quanto é, 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. Bem, agora aparece alguma coisa que vocês já aprenderam na matemática, em séries anteriores, ou pelo menos deviam, né? Que é a divisão de duas... É uma divisão, é uma fração. Né? Então, por exemplo, quando você tem o número 7, multiplica o 7 vezes o 5. E depois divide por 5. Quanto dá essa conta? 7 vezes 5 dividido por 5. 7. Vai dar 7. A maioria de vocês, eu acho que vai fazer a conta. 7 vezes 5 dá 35. E 35 dividido por 5, quem conhece a tabuada do simples sabe que 5 vezes 7 dá 35. Então vai dar 7. Mas, obviamente, tem um jeito muito mais rápido de dizer que valia 7. É perceber que eu peguei o número 7, multipliquei por 5 e dividi por 5. Peraí, mas multiplicação e divisão são operações inversas. São as operações inversas, eu posso fazer o quê com os dois? Eu posso cancelar. E vai sobrar, no lugar desse cancelamento, o elemento neutro da operação. O elemento neutro da operação de multiplicação e divisão é o número 1. Então vai ficar 7 vezes 1 sobre 1. 7 vezes 1 a gente sabe que é 7, e 7 por 1, resposta 7. Ou seja, corta! O famoso corta, o famoso cancela. Então, quando numa fração, você tem uma fração, então a fração já envolve divisão. Você aparece um número em cima e embaixo, multiplicando todo o resto da expressão,
eu posso fazer um cancelamento. Então, por exemplo, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Eu posso, porque ambos estão multiplicando em cima e embaixo. Posso cancelar esse 2 com esse 2. E posso, finalmente, cancelar esse 2 com esse 2. Ao fazer isso, o que aconteceu? Sobrou quem? 2. Sobrou um 2. Aonde? Em cima, não foi? Uhum. Então, resposta final. 2 elevado a... Sobrou um 2 apenas. O 2 elevado a 1. Ou seja, esse 2 elevado a 1 poderia ter sido obtido de uma maneira mais rápida. Qual? Subtraindo os expoentes. O expoente de cima, o expoente do numerador, menos o expoente da potência do denominador. Se você fizer isso, você vai fazer a conta com muito mais rapidez. Então, por exemplo, 2 elevado a 9 é aquela que eu ia fazer antes. Dividido por 2 elevado a 6. Qual é a resposta? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. 2 elevado a 9 menos 6. Usando a propriedade é isso. E 2 elevado a 9 menos 6 eu sei que vale 3. E 2 elevado a 3 eu sei que é 8. Qual era a conta que estava pedindo para vocês fazerem? O 2 elevado a 9 é o 512. E o 2 elevado a 6 é o 64. Se eu pedir para vocês, dividam 512 por 64. Muitos de vocês vão fazer a conta. Muitos, sofrem por fazer a conta. Depois de muito sofrimento, vai dar a resposta 8. Aqui não tem sofrimento nenhum. Porque eu transformo uma divisão numa subtração. E é muito mais rápido fazer subtração do que fazer divisão. Como é que eu completo aqui? Na divisão de potências com a mesma base, o que é que eu devo fazer? Tá certo aqui? Conserva a base, Conservar a base, então essa parte é igualzinha. E agora o quê? Em vez de somar? subtrai os expoentes. Exatamente. Então, perceba que a propriedade fica idêntica à anterior, muito parecida com a anterior, só mostrando que, enquanto multiplicação virava adição, agora nessa propriedade, a divisão vira subtração. Estou sendo muito claro ou não? Ou quem não está Sim. entendendo? Beleza. Então, eu vou escrever a propriedade agora de forma genérica, usando letras. Vamos lá. Usando letras. Me ajudem. Como é que eu escreveria ela? A A elevado. elevado a B. Dividido por A elevado a C vai ser igual a quê, pessoal? A elevado a B menos C. Exatamente. E aqui, de uma maneira bem genérica, fica mais claro que toda vez que eu tiver uma divisão de duas potências com a mesma base, eu posso sim conservar a base e subtrair os expoentes. Agora, vale a pena frisar que na primeira propriedade, multiplicação e adição são operações comutativas. Lá, se eu trocasse o B e o C de lugar, não ia ter problema nenhum. Aqui, temos divisão e subtração. Divisão não é comutativa, também subtração não é. Então, não posso trocar a ordem, não. Então eu vou escrever aqui C menos B. Não, se eu escrever C menos B aqui, a propriedade está errada. Ou seja, na subtração, você faz 5 menos 4, você chama esse diminuindo e o segundo de subtraindo, né? Diminuindo é o primeiro,
O subtraindo é o segundo. Então, sempre o minuendo vai ser o expoente que estava no numerador. E sempre o subtraindo, que é o segundo cara, vai vir da potência que estava no expoente da potência que estava no denominador. Foi claro, pessoal, nessa questão da ordem? Foi. Pronto, vamos dar exemplos. Antes de começar a propriedade 3 agora, vamos dar exemplos para vocês treinarem. Vou dar uma conta que aparentemente vai parecer bem difícil, né? Mas se vocês operarem 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 9, dividido por 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 7. Vou tentar isso, pessoal. Olha como isso aqui é mais simples do que eu perguntar. 2 elevado a 8 é 256. 2 elevado a 9 é 512. 2 elevado a 6 é 64. 2 elevado a 7 é 128. Essa conta aqui, se eu desse, pareceria bem trabalhosa. Teria que fazer essa multiplicação, ficaria aqui gigante, ficaria com um número com quase 5 algarismos. Aqui um com 4 algarismos. E depois teria que fazer divisão de 2 números gigantescos. Aqui vai ser muito rápido eu responder. Quanto é que dá, pessoal? 2 elevado a 4. A resposta vai ser 2 elevado a 4. Eu vou ter que usar a propriedade. Então, vamos justificar. No numerador, nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Estou certo ou estou errado? Certo. O que é que eu devo fazer? Para, então, fazer essa propriedade? Conservar a base. Quem é a base? 2, né? 2. E fazer o que com os expoentes? Somar. Somar. Pronto. Usei a propriedade 1 no numerador. Mas no denominador eu também tenho uma multiplicação de potência com a mesma base. Então, o que eu faço? Mais uma vez, conservo a base é 2, e somo os expoentes. Fazendo aqui as contas, as operações de adição, 2 elevado a 17, sobre 2 elevado, 8 mais 9 dá 17, e 6 mais 7 dá 13. Fiz as adições. E, finalmente, o que é que eu posso fazer agora aqui nesse final? Subtrair os expoentes. Conservar a base e subtrair os expoentes. Que propriedade eu posso usar? Segunda. A segunda propriedade, que diz que eu tenho uma divisão de potência de mesma base, a base é 2. Então, eu posso conservar a base 2 e subtrair, fazer o expoente 17 menos o expoente 13. Então, expoente 17 menos expoente 13, isso aqui vai dar 4, né? Então, essa conta aqui vai dar 16. Vocês percebem o tempo que eu ganhei ao trabalhar com potências? Eu estou sendo muito enfático nessa questão, que vocês têm que considerar essas propriedades como amigas de vocês, não inimigas de vocês. Então, dominá-las vai facilitar a vida de vocês, não vai dificultar a vida de vocês. Tá certo? Pronto, então, dei um exemplo onde eu usei a propriedade 1 e a propriedade 2, e agora vamos para a propriedade 3. Vou fazer aqui através de um exemplo, e quando eu escrever o exemplo, eu vou assustar muitas pessoas. Quanto vale 2 elevado a 3 e, por sua vez, elevado a 4? Professor, isso existe, é? Isso existe? Sim. Nós temos esse parênteses aqui está deixando claro, nós temos uma potência de expoente 4, e a base da potência de expoente 4 é uma nova potência.
de base 2 e expoente 3. Então, como faz isso? Você conserva a base e multiplica o expoente que está dentro do parêntese pelo que está Você fora. já sabe a propriedade, então você está tomando o atalho. Mas a maioria das pessoas aqui não conhecem, nessa aula, provavelmente não conhece essa propriedade. Daniel, quer falar? Não, eu falei, mas fala de Maiara. A maioria das pessoas, Mara, faria assim. Quanto é 2 elevado a 3, professor? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Professor, isso aqui é 8 elevado a 4. E vai fazer 8 elevado a 4. 8 elevado a 8 dá 64. Aí depois vai fazer 64 vezes 64. A maioria das pessoas vai fazer isso aqui. 4 vezes 4, 16, vai a 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25. 6 vezes 4, 24, vai a 2. 6 vezes 6, 36. E 2, 38. Então a resposta vai ser 4.096. Só que isso é quem gosta de sofrer. Quem não gosta de sofrer, não é masoquista, a pessoa que gosta de sofrer se chama masoquista, não é isso? Quem não é masoquista e que não gosta de sofrer, vai fazer usando a propriedade. E para fazer usando a propriedade, mais uma vez, de novo, novamente, eu vou usar a definição. Não interessa quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro está elevado a 4. Quando eu levo um número a 4, significa fazer o quê? Gente, o número elevado a 4. O que é que eu devo fazer quando eu tiver um número elevado a 4? Multiplicar ele vezes ele 4 vezes. Exatamente isso. E o número em questão, quem é? Não é uma potência? Então, eu vou pegar essa potência e vou multiplicar ela por ela. Um total de 4 vezes. Eu estou certo ou estou errado? Usei ou não usei corretamente a definição de potenciação, gente? Usou. Pronto. Então, usei a definição. Ao usar a definição de potenciação, eu agora sei que aqui eu posso usar uma propriedade que nós já estudamos. Que propriedade? A primeira. São A primeira. Isso aqui é uma multiplicação de potência com a mesma base, a base 2. E são 4 fatores, são 4 potências. A regra manda fazer o quê? Conservar a base 2, e somar os expoentes. Estou certo ou estou errado, gente? Usei ou não usei a propriedade 1? Usou. Só que 3 mais 3 mais 3 mais 3, toda vez que você tem uma adição, e os fatores e as parcelas dessa adição são parcelas iguais, você pode transformar a adição em que operação? O que é 3 mais 3 mais 3 mais 3? Não é quanto é. O que é 3 mais 3 mais 3 mais 3? Não é 3 vezes 4 não, pessoal? É. Multiplicação não é isso, não? É ou não é? A multiplicação é ou não é a adição de parcelas iguais? Então, eu transformei em uma multiplicação. Ou seja, aqui fica muito agora fácil de ver o salto. Olha para cá. E aí vai dar a propriedade exatamente que Maiara falou, que eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Ou seja, a resposta dessa conta aqui é 2 elevado a 12. E 2 elevado a 12 eu tenho decorado e vale 4.096. Ou seja, se você usar essa propriedade daqui para cá, você ganha um tempo maravilhoso. Então, vamos agora dar nome à propriedade. Que propriedade é essa?
eu tenho uma potência de expoente 4 e na base eu tenho uma nova potência. Então, a gente costuma chamar essa operação aqui de potência de potência. É como se aparecesse a potência duas vezes. Então, apagando isso aqui, 2 elevado a 3 elevado a 4 é 2 elevado a 3 vezes 4. Então, o que é que eu devo fazer toda vez que eu tiver uma potência de uma potência? O que é que vai dar aqui do lado direito da equação? Mais uma vez eu devo o quê? Conservar a base. Quem é a base em questão aqui? 2. 2. E agora fazer que conta com os expoentes? Multiplicar. Pronto. E pronto. Vamos dar mais exemplos. Quanto é 3 elevado a 5 elevado a 4? 3 sobre 23. 3 o quê? Fala de novo. Foi de 20. 3 elevado a 20. Você, na hora de falar a potenciação, tem sempre que falar a palavra elevado, né? Ou seja, para ficar bem claro o uso da propriedade, isso aqui é igual a 3 elevado a 5 vezes 4. E 5 vezes 4 dá 20. É simples assim. Mais exemplos. 7 elevado a 2 elevado a 8. Sete elevado a 16. Pronto, isso aí. Agora, vale a pena comentar que nessa propriedade é obrigatório o uso dos parênteses. Se você escrever algo parecido com isso, mas sem parênteses, você vai estar escrevendo outra coisa. Se eu escrevesse aqui do lado, atenção para comparar. 2 elevado a 3 elevado a 4. Eu pergunto a vocês, o que é isso? É a mesma coisa ou é diferente? Quem é que está elevado a 4 agora? Quem é que está elevado a 4? O 3. 3. Aqui, quem é que está elevado a 4? A potência. A potência. Então, tem uma diferença muito clara. E seria igual, 3 elevado a 4 dá 81. Isso aqui é 2 elevado a 81. Enquanto isso aqui é 2 elevado a 12. E, obviamente, 2 elevado a 81 é muito maior que 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 eu sei, 4.096. 2 elevado a 81 é tão grande, mas tão grande que eu não sei. É pegar o 4.096, multiplicar por ele mesmo 6 vezes e ainda depois mais o 2, multiplicar ainda por 502. Aí daria a resposta correta. Então, eu estou deixando bem claro que é obrigatório para usar essa propriedade que eu tenha parênteses. Pode ser colchete, pode ser chave, mas o que a gente mais usa é o parênteses. Na potência de potência, tem que botar os parênteses. Se não colocar, eu estou falando de outra coisa. Então, é o cuidado nosso com a simbologia. Que hora nós temos? Eita danado, já são 10h20, pessoal. Você sabe quantas propriedades são? São 11. Essas 3 primeiras que eu acabo de mostrar são as mais usadas. A gente vai usar e abusar delas muitas vezes. Então, eu expliquei com muita calma. As próximas, o uso é menor, mas também vão ser usadas.
Então vamos lá para as próximas. Começou a chover aqui agora. Estão ouvindo o barulho da chuva? Acho que não, né? Vamos lá. Propriedade 4. E a propriedade 5 tem a ver quando eu uso o elemento neutro 1 na base e o elemento neutro 1 no expoente. Ou seja, quando vale o número 1 elevado a qualquer número b? Dá 1. Sempre vai dar 1. Porque multiplicar 1 por ele mesmo, b vezes. Mas não interessa se foi 2 vezes, se foi 3, se foi 4, sempre dá 1, porque 1 é um elemento neutro. Você multiplica por 1 e não altera. Essa é uma propriedade, eu poderia explicar com mais calma, mas eu vou tentar falar com mais agilidade. E agora, outra propriedade é quando o expoente é 1. Primeiro eu botei 1 na base e botei 1 no expoente. Esse aqui eu já falei na aula de hoje. Quanto é que dá b elevado a 1? B. É o número b multiplicado por ele mesmo uma vez. Uma vez, na verdade, não tem nem multiplicação para usar a definição. A definição é trivial, que é o próprio número. As propriedades 4 e 5 é quando você usa o elemento neutro 1 na base. As 6 e 7 é quando você usa o outro elemento neutro, um elemento neutro da multiplicação e da divisão. Mas o outro elemento neutro da adição e da subtração, quem é? É o zero, né? O que acontece, então, se eu botar o zero na base e se eu botar o zero no expoente? Então, aí está. 0 elevado a b é a propriedade 6. Quanto vale, pessoal, um número 0 elevado a um número b? Fazer 0 elevado a b é pegar o 0 e multiplicar o 0 por ele mesmo b vezes. Vai dar 0. Vai dar quanto, pessoal? 0. Quanto é que dá 0 elevado a 3? Quanto é que dá 0 vezes 0 vezes 0? 0. 0 elevado a 4? 0 elevado a 17? Então, 0. vai dar 0. Essa seria a propriedade 6. Agora vem uma que começa a quebrar a nossa cabeça, que é quando o número 0 aparecer no expoente. Por exemplo, quanto é que vale 5 elevado a 0, pessoal? Vou tentar usar a definição. Eu sei o que é a elevado a b. Se eu sei o que é a elevado a b, eu sei quanto é 5 elevado a 0. O que é 5 elevado a 0? É o número 5 multiplicado por ele mesmo nenhuma vez. 0 vezes. E aí complica a minha vida. Não sei se vocês percebem, quando eu botei que a elevado a b era o número a multiplicado por ele mesmo, um total de b vezes, toda vez que o b não pertencer aos naturais, asterisco, toda vez que o b não pertencer aos naturais asterisco, ou seja, sem o zero, nós teremos confusão. Eu não vou ter confusão no 5 elevado a 0, eu vou ter o 5 multiplicado por ele mesmo 0 vezes. Como é que eu vou escrever 0 vezes aqui? É a mesma confusão se eu tivesse 5 elevado a menos 2. É o 5 multiplicado por ele mesmo menos 2 vezes? Como é que eu vou escrever aqui menos 2 vezes? É a mesma confusão se eu tivesse 5 elevado a meio. O que é 5 elevado a meio? É o 5 multiplicado por ele mesmo meia vez. Como é que eu vou fazer meio 5? Eu vou só escrever o 5 pela metade, é? Gente, toda vez que isso acontecer, eu não posso usar a definição. Não é fácil, né, usar a definição.
se eu não posso usar a definição, eu tenho que pedir ajuda dessas propriedades que eu estou ensinando a vocês. Então, daqui em diante, da 7 em diante, da 7 até a 11, é justamente para vocês aprenderem a lidar quando o expoente não for um número natural tirando o zero. Porque se for natural tirando o zero, é o 1, o 2, o 3, o número multiplicado por ele mesmo uma vez, o número multiplicado por ele mesmo duas vezes. Se for os naturais, eu consigo visualizar e escrever aqui uma quantidade de vezes que eu quantifico. Mas se for um número racional, se for um número negativo, eu fico sem saber o que escrever. Não dá para usar a definição nesse caso. Então, lá vamos nós. Para explicar quanto vale 5 elevado a zero. E aí eu vou pedir ajuda da segunda propriedade que nós estudamos hoje. Qual foi a segunda propriedade que nós estudamos hoje? A divisão de potências de mesma base. A gente conserva a base e o que mesmo? Subtrai os expoentes. Pronto. Então, o meu truque vai ser o seguinte. No lugar do número 0, eu vou escrever uma subtração que dê resultado 0. Alguém pode propor uma subtração que dê resultado 0? Oi? Oi? 3 menos 3. 3 menos 3. Se eu entender correto o que Daniel falou, 3 menos 3. Todo mundo concorda que está certo isso ou não? Concordo. Nós estudamos na segunda propriedade, revisando aquela, né? Na segunda propriedade, que A elevado a B sobre A elevado a C é igual a A elevado a B menos C. No exemplo que eu dei, eu saí daqui e cheguei aqui. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou partir daqui e chegar aqui. Ou seja, todo mundo concorda que 5 elevado a 3 menos 3, se eu comparar com isso aqui, o 5 é a base, o B vale 3 e o C vale 3. Então eu vou dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Eu vou escrever agora o lado esquerdo dessa equação. Gente, se eu escrever o lado esquerdo dessa equação, como é que vai ficar aqui? Vai ficar o que aqui no numerador? Me ajudem? 5 elevado a 3, porque o A é 5, ó. O A é 5 e o B é 3. Então, eu botei 5 elevado a 3. E aqui embaixo? E aqui embaixo? 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 de novo. Pessoal, 5 elevado a 3 em cima, 5 elevado a 3 embaixo, eles são iguais. E quando eu divido dois números iguais, qual é o resultado da divisão de 8 por 8, de 9 por 9, de 200 por 200? 1. Então, afirmo que 5 elevado a 0 dá 1. O que não é nada intuitivo. O que você pode, a maioria dos alunos, simplesmente decora. Pessoal, um número elevado a 0 dá 1. Mas eu quis mostrar para vocês, usando a propriedade 2, que dá para justificar porque 5 elevado a 0 dá 1. É uma propriedade. Quanto é 7 elevado a 0, pessoal? 1 de novo. Mas prova, justifique. Faça a mesma coisa. No lugar do 0, bota uma subtração que dê resultado 0. Vou botar agora 4 menos 4. E agora ficou no formato da propriedade 2. Eu tenho uma potência e no expoente tem uma subtração. Então eu posso transformar agora numa divisão de potências de mesma base. Que base? Que base? Base 7, né? Então fica 7 elevado a 4 em cima, 7 elevado a 4 embaixo, e um número dividido por ele mesmo agora. Dá 1 de novo. Então, um número qualquer B elevado a 0 dá quanto, pessoal? 1. Não. Bem, que hora nós temos? Já são exatamente 10h30. Eu não vou
tomar mais o tempo de vocês, não. São 11 propriedades, 10 mais 11. Falei de 7, explicando as 7, sendo que as 3 primeiras explicadas de forma bem progressiva, né, e bem pausada. Faltam ainda a 8, a 9, a 10 e a 11. Faltam mais 4 propriedades. Quais são elas? A 8 e a 9. Na verdade, não pode ser 11 não. Eu posso até botar em 13, se for rigoroso lá. As duas próximas é quando a base, quando eu tiver número negativo, na base e no expoente. As duas outras é quando eu tiver fração, na base e no expoente. E as outras duas que eu estou falando é quando eu tiver multiplicação de potências, multiplicação de potências de mesmo expoente, e não de mesma base. E aí eu posso usar uma propriedade para multiplicação e também para divisão, uma propriedade bem rapidinha. Né? Pronto. O que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu vou preparar um vídeo, sempre que acontece isso, né? Eu vou preparar um vídeo. Vou preparar um vídeo hoje ainda, tentando falar de todas essas propriedades, então, inclusive das propriedades que eu não falei hoje. Tá legal? E vou disponibilizar para vocês. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, dar alguma sugestão? Uma dúvida. Pode falar, Fernanda. Acho que eu não prestei atenção bem direito. Esse conteúdo está relacionado a P5, é? Está relacionado a P6. Ah, tá. Obrigada. E, inclusive, eu tenho que liberar a P6, né, na próxima aula. Né? Então, na aula de quarta-feira, eu vou disponibilizar a P6. Tudo bem, Fernanda? A parte de P5 é só módulo. Não é na sexta, não? A nossa aula é segunda e quarta. Não, eu Então, sei, mas... Eu vou continuar disponibilizando nas quartas, mas eu só vou cobrar na sexta. Entendeu? Ou seja, na prática, você, em vez de ter uma semana para fazer a prova, P6, você vai ter 9 dias. Tá? Eu vou permanecer com a data de entrega na sexta. Mas eu disponibilizo agora na quarta. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Fernanda? Sim. Não ouvi a voz de Fernanda, não. Eita, alguém está dizendo aqui, Juliana, que eu não publiquei a 10ª apostila. Então, eu vou publicar agora, nesse exato momento, tá? Vou fazer isso nesse momento aqui, ainda com vocês conectados. Rapidinho. Pronto, Juliana, graças ao seu comentário, acaba de ser publicada a P10, a 10ª apostila, que trata da aula de hoje, tá? Então, esse assunto da aula de hoje está na P10, está disponível, vocês podem ver. Eu vou falar na minha aula de um total de 13 propriedades. Eu falei 11, mas na verdade eu vou falar 13. Então, vou gravar essa aula, espero disponibilizar essa aula até amanhã. Tá legal? Mais alguma pergunta, comentário? Não? Só queria dizer... Ai. Diga, Mayara. Fala, alguém falou na minha frente, pode falar primeiro. Quem é que quer falar antes? Juliana, pode falar então. Eu queria saber se a gente já está no terceiro bimestre.
Eu não vi você, Jademília. A gente já está no terceiro bimestre, e aí, qual é a pergunta? É essa, se a gente ainda tá no segundo ou tá no terceiro, que eu não. Essa matéria já é do terceiro, nós já estamos no terceiro. O segundo, Jademília, acabou com a P4, tá? Com a P4 e com o CAN que vocês entregaram ontem e com a prova e o relatório que vocês entregaram na sexta-feira, acabou o segundo bimestre. Assim que eu corrigir, já falei a você que eu devo corrigir a P4 até amanhã à noite. Assim que eu corrigir a P4, acho que na quinta-feira eu coloco no SWAP já a nota do segundo bimestre. E esse que nós estamos agora já é o terceiro bimestre. O terceiro bimestre vai ser composto pela P5 e pela P6. A P5 vai ter como assunto o módulo, já foi disponibilizada a prova na sexta-feira passada, e a P6 é sobre a matéria de hoje, é sobre exponencial, e vai estar disponibilizada já amanhã, embora o prazo de entrega seja sexta da outra semana. Então, 9 dias para você entregar. Ficou claro, Jademília, ou não? Sim, obrigada. Tá joia. O que mais? Mais ninguém? Então podemos Não, eu ia encerrar. dizer que pela Fala, primeira Mayara. vez. Mayara. Desculpa, Mayara. Esqueci você. Eu ia dizer que pela primeira vez eu entendi o porquê quando o número é elevado a zero dá 1, porque ninguém nunca tinha me explicado a ponto de eu entender. Ô, Mayara, esse é o problema grave da maioria dos professores de matemática que vocês tiveram, que são, em geral, professores que não foram preparados com muito rigor, né? Com muito cuidado. Não explicar os porquês das coisas, né? Ele disse que a regra é essa e do tipo siga. Eu acho que é um jogo que você segue uma regra, que você não sabe para que serve essa regra, o jogo fica muito chato, fica muito desinteressante. Justificar o porquê de cada coisa é fundamental. Então, o objetivo dessa aula agora foi justamente esse. Eu sabia que muitos de vocês até conheciam as propriedades, mas não sabiam dizer por quê. Por que eu faço isso? Porque o professor disse. E que o que o professor disse é um argumento muito fraco, é um argumento insuficiente. É assim porque a gente pode justificar por quê. Então, foi a tentativa. E tem mais coisas, tá? Por exemplo, eu não falei, a propriedade, né, 11, 12, 13, quanto é, por exemplo, 9 elevado a meio. 9 elevado a meio, a raiz quadrada é 9, é 3. Então, você pode até decorar isso. Agora, mais importante que decorar é entender por que o número elevado a meio vira raiz. Pronto, isso vai estar na aula, já estou fazendo propaganda da aula que eu vou gravar hoje ou amanhã e vou estar postando amanhã para vocês. Tá legal? Mas obrigado pelo seu comentário, Mayara. Valeu. Mais alguém querendo falar? Mais ninguém? Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação. Pronto.